Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar nossas entrevistas, nossos vídeos aí de 2024 e esse vídeo já está pendente já há algum tempo aí. Tentamos agendar várias vezes em 2023 e acabou não rolando, mas temos um convidado super especial para abrir com chave de ouro aí 2024. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A experiência desse cara é sensacional. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais, mas é um cara que, particularmente, eu já segui há muito tempo ali nas redes sociais e fui vendo o trabalho dele para depois conseguir trazer para vocês aqui na gravação, para os alunos do Cefet e para o pessoal que me segue nas redes sociais. Estamos falando de Felipe Salvador. Hoje, ele é o líder de segmento varejo na Selbet Tecnologia e tem muito mais coisa que ele pode apresentar. Então, Felipe, prazer pessoalmente aqui na gravação. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua participação. Tenho certeza que os alunos vão adorar compartilhar conhecimento contigo aí. Bom, primeiramente, bom dia. Paulo, obrigado pelo convite, por ter me apresentado todo o projeto. É um prazer estar conversando com você e com todos os alunos também ao mesmo tempo. Eu hoje realmente traço, né, todas as estratégias, né, comerciais e também de marketing, né, da Selbet Tecnologia. Fico à frente do segmento de varejo nessa função. Também acabo sendo responsável, né, por estar supervisionando e também estar alcançando as metas, né, da companhia. É uma empresa do Rio Grande do Sul, Joinville, né, e que realmente tem aí um grande objetivo de ser a maior integradora de tecnologia no Brasil. Já é uma empresa de mais de 40 anos, temos aportadas cerca de 34 startups ao todo, temos mais de 40 produtos na companhia, então estamos aí num bom caminho para traçar esse objetivo. E de restante, eu tenho a minha própria consultoria, né, o Grupo Salve, que é uma consultoria de marketing também, que a gente pôde também, né, pôde mostrar um pouquinho. Também nos últimos anos, né, venho participando, né, de algumas premiações, né. No ano passado eu tive um livro lançado, né. Nos últimos anos pude estar aí concorrendo a alguns prêmios como top 3 melhores gerentes, né, de marketing, né, do Brasil, né, do varejo. Também outras premiações, né, como melhor aluno de estratégias, né, de 2021 em Harvard também, né, teve até uma matéria publicada, né, recentemente sobre isso. Muito boa. Então, assim, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Sou formado em marketing, né? Vamos voltar um pouquinho atrás. Sou formado em marketing, né? Me formei em publicidade, propaganda e criação. Depois, mais tarde, me pós-graduei em marketing digital e depois, mais tarde, alguns anos atrás, né, eu fiz minha especialização em estratégias disruptivas. Mas estou sempre, que é uma coisa que eu sempre falo, né, estou sempre me atualizando, sempre fazendo cursos, sempre buscando conhecimento, né, o tal do lifelong learning. Eu acho que é uma meta de carreira para mim. E tudo isso trabalhando e participando, escrevendo artigos para hoje, né? Escrevo artigos para mais de 7 blogs, né? Brasil, Argentina e Estados Unidos, que são a respeito de marketing, varejo, uma mescla, né? de tudo isso que está realmente mais dentro do meu know-how. Então, assim, isso é um breve sobre mim. Para finalizar, sou pai de duas... Eu não vou nem falar princesa, eu sou pai de duas terroristas, basicamente. Não fala assim, elas são lindas. Estou há quase 13 anos junto com a minha esposa, 6 anos casados também. Então, essa é a melhor parte da minha vida, né? Então, com certeza, com certeza. Então, isso é um pouco de quem é o Felipe. Isso é legal, Felipe, aproveitando essa deixa que você me deu aí, para que a gente possa falar para os meus alunos, né? Uma das coisas que me fez escolher esse bate-papo com você, né? A gente tem uma rede imensa no LinkedIn e uma das coisas que me fez seguir você como pessoa e acompanhando o seu trabalho ali, eu falei, pô, esse cara é um ótimo nome para inspirar os meus alunos, né? Primeiro,
essa questão que você falou de se manter atualizado. Eu vejo a quantidade de coisas que você faz e tentando sempre esses artigos e o conteúdo para que outras pessoas disseminando o conhecimento, né? Que outras pessoas conheçam o que está sendo feito lá fora, o que está sendo estudado, praticado pelas empresas. Mas uma coisa que eu gosto muito de ver é como que você une, né, a sua vida profissional com a sua vida pessoal em harmonia. É muito importante, a gente já viu aí gerações anteriores se dedicando tanto ao trabalho e a vida pessoal acabava ficando de lado. E eu acredito muito nessa linha que você segue. A gente manter o equilíbrio, priorizar a vida, a família, etc. e tal, e equilibrar, né? Ser feliz no trabalho e ser feliz na vida. Então, você tem uma família muito bonita e que eu admiro bastante. Agradeço, obrigado por essa menção. Realmente é uma parte muito importante da minha vida. Compartilho desse mesmo sentimento que você. Crescemos vendo uma geração trabalhando de uma forma totalmente diferente, assim, de 0 ao 100, 100% diferente. Talvez só não a vontade de trabalhar, né, que é uma coisa que, inclusive, tem sido um debate muito sério, né, agora com a geração Z, inclusive. Vem tendo tipos de debate, né, sobre como se trabalhar, né, de uma forma diferente. E na nossa geração a gente viu realmente, né, nossos pais, nossos parentes mais próximos, né, nossa rede, né, de relacionamento mais próximo, né, aquela coisa de chega em casa, não se fala do trabalho, chega do trabalho, não se fala de casa. E não levar trabalho para casa. Exatamente, né? O trabalho fica no trabalho, meus problemas de casa ficam em casa, e a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Né? A gente sabe que se a gente está bem, se a gente está bem consigo mesmo, está bem com a nossa família, a gente performa melhor, seja onde quer que seja num trabalho, seja numa palestra, seja num curso, não importa, né? A nossa vida pessoal, ela afeta a nossa vida, então nada mais justo do que levá-la junto, né, conosco. Então, hoje, né, tenho aí as duas redes sociais principalmente bem fortes, né, Instagram e LinkedIn. TikTok nem tanto, Threads nem tanto ainda, ainda meio que num começo, num projeto ainda, mas tem um bom relacionamento com o meu público, né, e são quase cerca de 70 mil pessoas ao todo hoje, cerca de 4 mil a 5 milhões, né, de visualizações por ano, né, nas duas redes, né, em conjunto. Sensacional. E também muito disso por conta das collabs que são feitas, né, e outras coisas. Inclusive uma delas com o mundo do marketing, que é aí no Rio de Janeiro, inclusive. Sim, o Bruno. O Brunão, já fiz gravação com ele, já trouxe ele para fazer uma atividade com meus alunos. O Bruno é sensacional. Pessoa maravilhosa. Outro pai maravilhoso também, com certeza. E profissional ímpar, né? Claro. Então, é uma enorme satisfação a gente estar trazendo esse tema aí. Legal. E só para fechar, assim, eu costumo falar para os meus alunos do segundo período, que estão começando a faculdade, e aproveitar esse gancho para deixar gravado aqui no vídeo para quem for assistir depois. Eu já ouvi aluno falando, professor, é muito fácil você falar agora, você é concursado, servidor público, tem um salário bom, é muito fácil falar assim, a gente tem que trabalhar para pagar as contas. E não é bem isso, assim, se você precisa trabalhar para pagar as contas, é claro que não vai ser fácil você encontrar um trabalho que você precisa e que te dê feliz. Mas é importante que a gente tenha foco e planejamento de carreira para, sim, vamos começar a vida profissional trabalhando com coisas que talvez a gente não goste muito no início, talvez seja um pouco cansativo, mas ter um foco no seu objetivo de vida, estudar, fazer uma faculdade, fazer não sei o quê, para quando tiver uma oportunidade, aí sim, você conseguir um outro trabalho que chegue nesse ponto que a gente está falando, de ser feliz com o trabalho, de fazer o que gosta, etc. e tal. No início da carreira, é natural que você não consiga chegar aí. Mas tenha um foco, não desiste. Tem gente que se acomoda, eu não consegui ser feliz no meu primeiro emprego, então não vou conseguir nunca. Não é assim. Tenha foco na carreira e pensa no seu futuro. Concorda, Felipe? Concordo totalmente. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tive que me desacostumar de trabalhar com coisas que não necessariamente eu gostava.
né? Ou que não me faziam acreditar no futuro bom, ou financeiramente, economicamente, né? Financeiramente bom. Né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu era revendedor de perfume no meu bairro, né? Onde eu cresci. Depois eu fui trabalhar como monitor de acampamento. Eu fui fazer vários tipos de bico, festa infantil, antes de até mesmo de fazer uma faculdade, né? Eu já trabalhava, né, muito tempo antes. E quando eu fui fazer a faculdade, né, que eu fiz marketing no começo, né, eu tive uma experiência que foi extremamente frustrante. Eu fiquei trabalhando uma semana numa agência e fui demitido por bom desempenho. Essa é a grande verdade. É uma demitido por bom desempenho? Cara, é uma loucura, mas assim, um garoto, né, 19 anos ali, não tão garoto assim, mas eu digo assim, garoto para o mundo corporativo, né? Mercado, comparado a outra pessoa que estava sentado na posição acima de mim. E eu cheguei para preencher uma vaga numa agência de publicidade, e quando eu chego, a secretária da dona tinha sido demitida na sexta-feira anterior. E essa minha chefe pediu para mim, né? Falou, olha, você pode preencher esse buraco aqui para mim? Enfim, eu preenchi esse buraco e acabei desenvolvendo um evento junto com a dona ali, claro, que como opinião, né? O evento já ia acontecer de qualquer jeito, mas eu acabei ali dando algumas opiniões que acabou sendo ali uma boa sacada criativa na época. Boa exposição, né? Assim, de uma forma extremamente resumida. Era um evento da Fila, e eles queriam testar tênis da Fila, e eles não sabiam como eles fariam isso, né? Sem atrapalhar a corrida. E eu, na época, eu dei uma ideia de trazer uma esteira e as pessoas poderem fazer o aquecimento na esteira e poder experimentar o tênis da Fila. E ali poderia ser tirado foto e ter uma segurança maior com o tênis, para o tênis também não ser roubado, outras coisas do tipo. E a dona adorou. A gente conseguiu um contato de uma empresa que fazia, né, toda essa parte de equipamentos, né, de academia. Só que tem o outro lado da moeda. Eu só fui avisar a minha chefe no dia seguinte, que eu tinha tido essa ideia, que eu tinha falado ela. É aí onde foi a falta de maturidade corporativa. Eu não tive o clique do, poxa, mas deixa eu avisar que estão pedindo minha opinião e o que eu falei, alguma coisa do tipo. E quando eu fui avisar ela, ela já sabia. E aí ficou Mas assim, e mesmo assim, mesmo ela apresentando aquela situação para mim ainda estava tudo bem, porque eu tinha tido uma boa ideia, assim, eu tinha feito uma coisa legal. Imagina, primeira semana de trabalho, quando foi na sexta-feira, foi demitido. talvez eu me tornei uma ameaça para ela, enfim, eu não sei dizer ao certo, mas foi um misto, foi uma falta de, eu não vou nem dizer profissionalismo, uma maturidade, falta de né? maturidade da minha parte, e também uma falta dela também de maturidade, porque ela era minha líder, né? Ela poderia ter me puxado para um canto e falar, Felipe, não é assim que as coisas funcionam, enfim, coisas do tipo. Acabei que eu nunca mais na minha vida trabalhei em agência por conta desse episódio, mas nada contra, com isso, agências maravilhosas. Foi só um caso que foi único e exclusivo comigo, isso não sirva de exemplo para outras pessoas. Existem agências que são, são um exemplo corporativo, inclusive para o mundo corporativo, que se diz tão acima muitas vezes, né, do modo empresarial de ser. Mas eu optei por não continuar nesse caminho, mas, eu passei por muitas funções, muitas coisas, e foi muito legal. É interessante que na sua carreira, né, você fez o caminho, você entrou pela publicidade, né, pelo que você falou da sua formação, e você foi se distanciando dessa parte da publicidade e entrando mais para o estratégico, para o marketing, né? Então, você fez esse movimento mais amplo, vamos dizer assim, sair do micro lá da publicidade, da criação, e você começou a ir mais para o estratégico, né? Isso é bem bacana. Eu acho lindo quem consegue ser estratégico num visual merchandise ou numa cenografia ou qualquer outra coisa do tipo que a gente queira colocar aqui. E eu comecei a perceber que o que eu me considerava criativo não era exatamente ali, era em outras coisas, né? E eu fui me percebendo isso por dois motivos. Porque realmente era o que eu me dava bem, principalmente na parte estratégica.
Sim. E outra por uma questão também de que foi para onde a carreira foi me levando, né, de uma certa forma. Né, eu fui percebendo um movimento da minha carreira, depois eu fiz gestão de carreira, mas assim, bem depois, muitos anos depois eu fui fazer gestão de carreira. Vai fazer cerca de 6 anos agora que eu fiz uma gestão de carreira e tenho um acompanhamento de um profissional brasileiro e um profissional americano que fizeram esse desenho da minha carreira junto comigo e acompanham esse desenho até hoje. Pessoas que, poxa, são pessoas muito legais, né, do mundo corporativo. Um é o Olegário, que ele é um grande mestre do varejo brasileiro, e o outro é o Eduardo Gonzalez, ele é diretor de diversidade da NASA. Você imagina assim, uma situação, um homem barra americano, barra mexicano, negro, sendo diretor de diversidade da NASA, porque o cara realmente sabe muito. A gente se conheceu num curso, nesses cursos que eu faço por aí, e nós nos conhecemos e ele tem uma cabeça, uma cabeça assim muito para frente, uma cabeça muito sólida no modo de pensar dele. Até o gestor da carreira dele, né, quem faz a gestão da carreira dele é o Chris Gardner, né, do filme Da Procura da Felicidade, é um grande amigo dele, inclusive. Sim. Então, são duas pessoas assim que eu pude contar, né, para realmente fazer um redesenho, porque a minha carreira, mesmo depois de muitos anos trabalhando, a minha carreira estava indo para um lado que eu não necessariamente queria, né, e eu levantei a mãozinha e falei, vamos desenhar para onde eu quero, né? Então, já que eu já tenho um pouco de experiência, né, vamos dizer assim, vamos começar a desenhar para onde agora eu realmente quero, né? E as coisas começaram a mudar muito graças a um bom trabalho ali, a 6 mãos, basicamente. Então, tem sido um resultado bem legal. Não à toa, estamos aqui hoje conversando com você, Paulo, e isso para mim é realmente um motivo de muito orgulho. Legal, e é interessante que tem algumas coisas em comum da nossa carreira, né? A gente tem praticamente a mesma idade, diferença de 5 anos só, e eu tive uma trajetória relativamente não próxima, né? Você é muito mais bem sucedido, mas tem alguns pontos muito em comum. Porque eu, quando terminei segundo grau e procurava o que fazer na faculdade, né? Meu irmão mais velho e as pessoas que me conheciam me sugeriram, né? Pô, você é aquele cara todo diferente, que é criativo, que gosta de fazer coisa, vai fazer marketing. E eu, como você falou, eu me achava criativo e imaginava, quando eu estava na faculdade, pô, eu adorei, eu sou apaixonado por marketing. E eu imaginava, pô, eu vou trabalhar com estratégia, com branding, eu vou fazer contato com a agência, porque eu sou criativo, não sei o quê. E aí o que você falou, eu acho que também vale o aprendizado para os alunos que estão lá na faculdade, né? Perceber os sinais que o mercado está te levando. Eu entrei no mercado de trabalho com 18 anos, né? Comecei trabalhando na Sul América, atendimento ao cliente, saque, aquilo que eu falei, a gente começa com o que tem disponível. Perfeito. Na medida que surgiu a oportunidade, quase terminando a faculdade, eu fui para o marketing da Oi e trabalhei na área de canais varejo, pequeno varejo, grande varejo. Legal. E lá foi uma escola, aprendi muito, tive bons líderes com quem até hoje eu tenho amizade, aprendi muito sobre toda essa parte do... Hoje as pessoas chamam de growth, mas há 15 anos atrás chamava-se de inteligência comercial ou estruturação de canais. Você fazer essa ponte do marketing com a área comercial, né? Sim, e aquilo foi uma escola sensacional. A gente chegou a pegar outros canais como Porta a Porta, televendas, e a vida foi me levando para esse caminho. Depois a TIM me levou e a gente criou o Live TIM, a gente criou canais de varejo, e quando eu vi já tinha 10 anos trabalhando com varejo, com pequeno varejo, e aquilo foi me mostrando, né, esse direcionamento. E aí, o segundo ponto em comum com o que você falou, com 26 anos, eu percebi que eu até estava tendo um sucesso profissional. Com 26 anos, eu era especialista de inteligência comercial da TIM, tinha um salário bom comparado com meus amigos da mesma idade, só que aquilo estava me consumindo por dentro. Um estresse absurdo, não tinha fim de semana, não tinha horário, chegava tarde em casa e aquela coisa toda, que tem a ver com o que a gente falou no início, né? Você começar a perceber o quanto aquilo está te fazendo mal. Acredita, Felipe? Eu, com 26 anos, eu tomava tarja preta 2 vezes ao dia.
Era um nível de estresse muito grande. E aí, por uma iluminação divina, independente de religião, para quem acredita, por uma iluminação de Deus, surgiu uma oportunidade de eu começar a dar aula de estatística na Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio, para ajudar um amigo. Ele era coordenador da faculdade, o professor dele teve um problema de saúde e ele já estava no meio do semestre, não tinha ninguém para dar aula. Aí ele, pô, PH, você entende de estatística, quer dar aula para minha turma só para cobrir o professor, não sei o quê? Aí eu, pô, vamos. Mas se eu entrar é para continuar, não vou ficar só tapando buraco. E abrir essa porta de professor com 26 anos, Felipe. Legal. Aquilo foi a guinada na minha vida. Eu trabalhava em Botafogo, pegava um trânsito absurdo para dar aula de estatística no Meia, e aquelas 2 horas de estatística me deixavam leve, me deixava feliz, me deixava com um encanto nos olhos, que eu comecei a perceber. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Legal. Eu adoro marketing, mas aquele estresse não é o que eu quero viver 20, 30 anos como o meu diretor, que também se tornou um grande amigo, mas eu falava para ele, eu não quero esse estresse na minha vida. E aí eu comecei a pegar mais disciplinas, acho que com 27, né? No ano seguinte, eu pedi demissão da TIM, larguei tudo, e fiquei 100% professor, fiz o mestrado, depois acabei agora de concluir o doutorado. Em 2018, passei no concurso público e já, desde os 27 anos, eu estou como 100% professor, e a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu ganhava 1/3 do que eu ganhava na TIM quando eu decidi largar tudo. Claro que foram decisões pensadas, e meus pais me deram suporte para esse tipo de decisão, mas foi a decisão mais feliz que eu tive na vida. Em 2, 3 anos eu já estava sem tomar remédio de tarja preta, e os meus alunos hoje, em sala de aula, eles percebem o quanto eu sou feliz de compartilhar isso tudo com eles. Por isso que a gente está aqui nessa gravação, como você falou, por isso que a gente acabou se unindo aqui nessa gravação para compartilhar esses conhecimentos. Então tem alguma coisa em comum. Eu te parabenizo muito por ter tomado essa iniciativa, principalmente com, eu não vou nem dizer pouca idade, mas pouca idade corporativa, né? Corporativa. Não é fácil tomar alguns tipos de decisão, né? Depois que a gente está há muitos anos no mercado de trabalho, as pessoas não perguntam mais quantos anos a gente tem, sim quanto tempo a gente tem de mundo corporativo, né? Quanto tempo você tem nesse tipo de função? Eu hoje eu luto por duas causas extracurriculares, né? Vamos dizer assim. Uma envolve o mundo corporativo, que é um instituto de mulheres no varejo, né? E a gente tem um módulo que chama Eles por Elas, né? Que são homens, né? Ali lutando, né? Pelos direitos, né? Das mulheres no mundo do varejo. Legal. Para que as coisas fiquem mais iguais, né? Como deveriam ser, né? De uma forma genuína, mas infelizmente não é. Então a gente tem que lutar por isso. Sim. Estamos aí à disposição. É um grupo de homens. E com certeza. O que eu puder ajudar, pode. Com certeza, eu já te envolvo no grupo já, com toda certeza. É legal, porque também tem um networking também, né? Também tem ali uma troca de experiências também bem legal. E um outro movimento é um movimento de pessoas, né, com epilepsia, né? É uma causa que eu também luto muito, porque eu tenho um tumor cerebral, né, diagnosticado aos... É mesmo? Caramba! Cara, assim, eu primeiro, aos 9 anos, eu fui diagnosticado como epilético, né? Aí, aos 16, 17, eu fui diagnosticado com um tumor cerebral. Quando eu mudei de neuro, ele pediu uma série de novos exames, e a gente foi, na verdade, descobrir que aquela epilepsia que eu tinha, na verdade, era fruto de um tumor cerebral que não cresceria mais, continuaria do tamanho que estava, mas era uma informação nova na minha vida ali, então é uma causa que eu realmente luto muito. E essa causa tem totalmente a ver com o meu primeiro burnout que eu tive, que não faz muitos anos, mas que tinha a ver com isso. Na verdade, faz um pouco mais de um ano esse burnout. Eu estava trabalhando para uma startup no Chile, não era no Brasil, tinha sido a minha primeira oportunidade Latam, né, vamos dizer assim, né, para trabalhar.
Era para desenvolver a área de marketing, também para cuidar da área de customer success, né, dessa startup. Sim. Era uma startup de tecnologia e era para varejo, né? E eles estavam querendo entrar no Brasil e éramos em 3 funcionários brasileiros, né? Eu, um profissional de vendas, e um outro profissional de vendas que era ex-presidente da Nielsen. E, sim, poxa, era uma troca, nossa, extremamente valiosa. Vamos almoçar até hoje, todos os dias. Mas a minha chefe, né, vamos dizer assim, da empresa inteira, minha chefe, eu tinha um bom relacionamento com ela, mas sim, desde que não houvesse metas. As metas dela, metas. Ela era uma pessoa, respeito à decisão de cada pessoa, a decisão de cada uma da sua vida pessoal, mas a vida pessoal dela acabava fazendo com que ela trabalhasse mais. Era uma pessoa que já tinha os seus quase 40 anos, mas uma pessoa solteira, sem nenhum relacionamento, vivia para o trabalho, e ela considerava que todos ao redor também viviam da mesma forma, e isso não era correto. Era uma pessoa que, assim, ela era muito boa tecnicamente, nós temos que, né, falar o que é justo, mas como gestão de pessoas, não. O relacional pesava, né? E ainda mais quando você tinha uma pessoa de fora, né, uma pessoa do Brasil, e existem também as diferenças culturais, né? A diferença do Chile para o Brasil, ela é enorme, é uma diferença de cultura muito grande quando você entra dentro do ambiente de trabalho. O Chile, ele é uma tentativa de uma cópia do modelo americano de se trabalhar. É o ganha-ganha a todo momento, e ela levava isso muito a sério. Então, assim, só que eu era responsável por 2 setores. Né? Eu estava abaixo dela, mas responsável por 2 setores. Envolviam pessoas não somente do Brasil, do Uruguai, da Argentina, e eu tive um burnout. Nossa, eu tive um burnout horrível, fui parar no hospital, e eu falei, eu aceito trabalhar, eu gosto de trabalhar muito. Isso é do meu eu, é da minha veia. Mas eu também tenho limite. Né? Eu acabei descobrindo o meu limite junto dela. E eu acho que é isso. Você tem que... Eu penso como você nesse ponto. Né? Você tem que buscar, né, os seus objetivos, as suas metas, se desenvolva, pense o que você quer para a sua carreira, mas pense o que você não quer perder da sua vida pessoal enquanto você constrói essa carreira. Né? Coloca alguns bullet points, coloca alguns objetivos que você fala assim, isso daqui eu não gostaria de perder. Pode ser uma coisa super simples, como assistir um Big Brother durante a noite, ou como sair de sexta-feira, ou não perder as amizades que você construiu ao longo da sua vida inteira e que, de repente, você começa a se distanciar delas. Existem vários pontos aí que pode ser ligado ao alerta. Exatamente, concordo plenamente. E aí, entrando um pouco no tema que a gente combinou para esse primeiro vídeo que a gente planejou, né? Eu vejo, no meu caso como professor, alunos que estão entrando na faculdade que escolheu o curso de administração porque não é muito bom com números, não queria fazer engenharia, aquela coisa toda, e acaba achando que o marketing é aquela área criativa, como você falou, né? A gente é criativo, não sei o que acha de ideias. O marketing não tem número, o marketing não precisa dessas coisas. Eu conto ou você conta? Pois é, cara, eu já conto para ele, pelo menos os meus alunos, eu conto logo no segundo período que não é assim, né? Eu tive a sorte, talvez, de ter tido um professor na faculdade que me falou isso, quando eu falei que gostava de estatística, ele falou, PH, se você gosta disso, investe, porque tem muita gente que acha que marketing não precisa de estatística. E me deu boas experiências quando eu fui lá para TIM, para Oi, ter essa base quantitativa forte, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você. Você já passou por isso, de ter talvez um profissional ou um funcionário que achava que era só criativo? Já, alguns, para não dizer muitos, mas alguns sim, de que chegaram, inclusive, e eu acho que vale uma ressalva, em posições
um pouco maiores já, e não vou nem dizer estagiário ou trainee, eu digo assim, posição como analista pleno, uma posição um pouco acima e ainda acreditando que marketing não seria números. O que eu posso dizer, porque assim, primeiro, existe um lado que você pode tirar vantagem aí, se você tem aí além dos seus objetivos, mas você percebe esse movimento, que é aí que eu falo que talvez é onde a carreira pode nos levar para lugares que nós não imaginamos. Mas Sim. Se você não necessariamente, não genuinamente gosta de números, mas percebe que a maioria dos profissionais também não gosta, isso pode ser uma oportunidade, né? Porque para você comprovar projetos, seja percentualmente, financeiramente, ou não importa o tipo de número que a gente coloca na mesa aqui. Mas se você tem uma escassez de profissionais que faça isso, você pode, então, se juntar aos poucos que fazem e daí, então, ter um diferencial seu como currículo. Exatamente. Né? E, de repente, está sendo até disputado pelo mercado de trabalho, porque a partir de um determinado ponto da hierarquia, né, o que nós comentamos muito no mundo corporativo gente, o mundo ele pode ser gigante, mas quando nós entramos no mundo corporativo, ele já diminui muito. E dependendo do grau corporativo que esteja falando, coordenação, gerência, direção, esse mundo ele diminui menos ainda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, todo mundo se conhece. A maioria das pessoas se conhece. Não importa se você está falando com um segmento específico ou de uma forma geral, mas as pessoas se conhecem muito. Né? E tem uma coisa muito forte no nosso Brasil, que são as referências. Então, assim, se a referência for boa, poxa, maravilha, mas se ela não for boa, você pode ficar com uma carta marcada. E de repente, né, tá conseguindo aí, vamos dizer, subempregos, né, dependendo do ponto de vista. Hoje é aquele profissional meteórico, né? Porque a gente vê, eu já vi vários, tenho certeza que você também já viu essas pessoas que não têm essa base numérica, mas que é aquele showman que sabe falar, Sim. sabe se apresentar muito bem, e aí a área comercial tem muito essa isca de pegar gente assim, né, que vende bem e tal, mas acaba que não se sustenta, né? Você pode ser um bom vendedor, você pode ser um ótimo negociador, mas você tem que apresentar resultados, você tem que saber embasar tudo isso. Então, se você não tem essa base por trás, você acaba que desmorona. Com certeza. E assim, a não ser que a empresa seja sua, né, vamos colocar dessa forma, que ainda assim sofre riscos, né, vamos dizer assim, de você de repente parar num modelo de trabalho e não evoluir ele. Hoje o mundo corporativo e as necessidades, né, por conta não somente dos consumidores, mas como as empresas evoluem, né, o profissional, se ele não evolui junto, pode ser que demore um tempo em determinados tipos de empresas, principalmente de cunho familiar. Né, de repente demora um pouco mais anos para que esse profissional ele seja afastado daquele cargo ou qualquer manutenção, né, na empresa, da parte de recursos humanos, do ponto de vista de como a empresa está sendo gerida, né, por quais tipos de profissionais. Pode ser que demore um pouco mais, mas mesmo assim isso vai acontecer, esse corte vai acontecer. E se você não tiver atualizado, né, ou fazendo um trabalho diferenciado, a porcentagem, a probabilidade, a gente está trazendo números para cá de você ser cortado, ela só aumenta. Né? Eu, desde muito cedo, por conta da parte estratégica, eu também acabei me ligando muito a números. A diferença é que eram números talvez um pouco mais focais, né, a depender de projetos e não para a companhia. Isso foi se evoluindo conforme foi passando o tempo. E hoje eu sou um profissional que literalmente fala de dados em diversas palestras que eu vou. Na experiência que eu estava no Chile, inclusive, alguns dos indicadores, né, do app, do sistema, eu é quem desenhei. Então, a base por trás era matemática pura. Eu não estou falando que um profissional de marketing ele precisa ser um matemático, mas você precisa ter um feeling do que vai te dar um resultado. Poxa, então para me dar esse tipo de resultado, que pode ser um resultado criativo,
mas qual é a base numérica que eu preciso ter por trás? Pode ser até que você não seja nem o matemático da vez, mas você conheça alguém, você organize isso de uma forma que você entregue um projeto. Você tem uma construção de um raciocínio para que... Exatamente, você tem um plano de negócios, você é um bom planejador de negócios, você pode não ser um bom matemático, mas você sabe quem saiba fazer. Mas isso não deixa de ser um radar ligado. Olha, se eu preciso pedir para alguém fazer, pode ser que alguém não faça para mim em algum momento. Então, eu preciso fazer. Então, vale o radar ligado para você fazer cursos. Hoje, eu tenho alguns cursos nessa parte, né, financeira, percentual, enfim, leve como probabilidade. E o melhor curso que eu tenho, que eu sempre comento com as pessoas, foi um curso online que eu fiz de matemática combinatória em Tsinghua, China, na Universidade de Tsinghua. Não é um curso caro, é um curso que você encontra na plataforma, se não me falha a memória, eu fiz naquela plataforma da EDX. E assim, é um objetivo meu, tá? Para as pessoas que estão aqui assistindo, que estão me conhecendo hoje, eu tenho o objetivo de fazer X cursos por ano. Desses X cursos, X porcentagem, 50%, tem que ser de universidade de fora. Para quê? Para que eu conheça novas culturas. Então, chega todo início de ano, eu olho lá, quais são as melhores universidades do ranking mundial. Quem entrou, quem saiu. Poxa, entrou uma universidade nova, igual foi a técnica de tecnologia de Zurique, que entrou esse ano. O que eles têm lá de conteúdo que pode estar sendo legal para mim e eu posso estar fazendo? E é onde eu acho esse conteúdo. Então, assim, esse curso de Tsinghua, eu até cheguei a escrever um artigo, depois eu mando o link para você. Sim, legal. É um artigo bem extenso, é um blog de varejo, inclusive. Eu usei alguns cases, usei alguns exemplos, mas que mostra do quão é importante o número. É claro que eu estou falando aqui de um número já extremamente técnico numa fase final, mas o número ele pode ser a sua base para defender um projeto, ou para defender uma ideia criativa, ou para, enfim, o que seja. Mas uma ideia, um briefing, pode partir de um número, né? E isso, muitos profissionais de marketing não tiveram esse despertar e foram ter já muito mais tarde. E aí você tem uma série de dificuldades e uma série de agravantes com isso, né? A dificuldade de aprendizagem, conforme você vai envelhecendo, é claro que existem casos e casos. Existem pessoas que têm uma facilidade enorme, mesmo depois, mas isso não é um consenso, isso não é um senso comum, né? O normal é que você tenha mais dificuldade de aprendizagem. E outra, que posição que você está se você já não tinha isso com o seu objetivo de trabalho antes? Possivelmente você não esteja numa posição de liderança. Por quê? Posições de liderança normalmente estão vinculadas a número. Em marketing também. Então, assim, se eu sou um profissional de marketing, como eu posso melhor oferecer o meu trabalho para a minha companhia e como eu posso apoiar melhor o meu setor comercial? Com que base eu converso com eles, já que eles são bons de matemática? De uma forma de negociação, mas eles são bons de matemática. Eles têm ali o budget da companhia na mão deles, eles têm o quanto eles podem investir, eles têm o quanto eles podem comprar, o quanto eles têm que vender. Então, assim, você está bem relacionado com esse setor dentro da empresa? Isso já diz também muito. Então, são pensamentos. São pensamentos, mas que você já vai prestando atenção no qual é importante você realmente ter essa relação com os números. E é interessante que, assim, foi o que você falou, o pensamento quantitativo, né? Às vezes você consegue uma solução até simples, mas o fato de você ter um pensamento, um raciocínio lógico da matemática, às vezes te ajuda a encontrar respostas que a gente não tem. Você contando aí, você me lembrou um caso. Por incrível que pareça, eu dei a sorte de ser, quando eu fui para a TIM, o meu chefe era um diretor italiano que veio para abrir novos canais de venda varejo, era diretor comercial, mas era matemático de formação. Então, ele tinha esse raciocínio matemático, etc. e tal. E a TIM tinha acabado de comprar a Intelig, DDD23, que, né, fez bastante sucesso no Brasil. Legal. E a TIM comprou na época. Uma das primeiras perguntas que ele virou para mim e falou, olha, qual é o tempo de vida útil
do cliente que tem o plano do DDD 23, ou seja, o cara está pagando, sei lá, R$ 5 por mês, mas ele paga por quanto tempo? A gente hoje usa muito o LTV, né, a sigla LTV para falar isso. E ele, da maneira dele simples, falou, eu quero saber a vida útil, para que eu possa projetar um canal de venda, eu quero saber quanto tempo o cara fica pagando esse valor mensal. Perfeito. E aí, bom, vamos fazer lá no nosso sisteminha, no BI, fazer o cálculo, e o servidor não calculava de jeito nenhum, porque DDD, DDI eram muitas e muitas ligações que o servidor não dava conta de fazer o cálculo de quanto tempo o mesmo cara ficava por mês, né? Acabou que eu virei para ele e falei, olha, Antônio, né? Antônio Mustaro, é um grande amigo, aprendi muito com ele. E aí eu falei, Antônio, não tem como. TI falou que não tem como. O servidor dá timeout o tempo todo. Aí ele, não, mas não é possível. Se o cara está na base, e eu sei que a gente tem lá uma base de permanência, não sei o quê, é só traçar uma linha projetada, não sei o quê. Quando ele falou esse termo projetada, eu, opa, calma aí, para. Vamos parar a nossa conversa aqui. Eu estou tentando te dar um número real. TI me disse que não dá. Você aceita o número estimado? Sim, claro, tudo bem. Pelo menos para ter uma noção. Eu falei, tudo bem. Se você aceita o estimado, vamos na regressão linear. Eu jogo isso na estatística, projeto até o eixo Y ser igual a 0 e eu te dou a estimativa. Pode ser? Não, perfeito. Felipe, obviamente, não é um número preciso, mas eu consegui, através da regressão linear, em cima dos relatórios que a companhia nos dava, e eu consegui essa vida útil em algumas horas. E esse número virou um número mágico que todo o setor de marketing da empresa passou a utilizar, justamente porque ninguém conseguia calcular, entendeu? Perfeito, então, esse pensamento matemático de você conseguir uma solução, tudo bem, não é um valor exato e não tem problema. Para quem não tinha informação, aquela estimativa já era suficiente para você processar um negócio que estava sendo criado com os canais de venda. Perfeito. Eu realmente acho essas sacadas muito importantes, né? E principalmente quando há essa integração entre equipes, né? O que realmente é algo que, ao meu ponto de vista, é o que hoje eu sinto falta, inclusive no mercado, no mundo corporativo, é a integração entre pessoas, né? A gente está num mundo que o digital ele é muito importante, mas ele deixou um mundo talvez um pouco mais individualista, né, em certos pontos, né? E você não tem mais aqueles trabalhos em equipes como eram antes, o que por um ponto é uma pena, porque hoje a gente tem muito mais tecnologia para usar, né, para absorver informação, mas não necessariamente tantas pessoas conversando ao mesmo tempo. Eu tive um projeto há 3 anos exatamente, que vai ser um projeto interessante de citar por conta do momento em que nós estamos agora, mas foi um projeto do próprio Big Brother. Eu e minha esposa, a gente ama cultura inútil, a gente ama Big Brother, e, cara, é o nosso passatempo, de noite. A válvula de escape. É uma válvula de escape. E nós, numa bela segunda-feira, ela virou para mim e falou assim, amor, você pode trazer chocolate para amanhã? E porque amanhã tem paredão. E eu falei, tá bom. Eu trabalhava dentro de um supermercado, na época, numa associação de supermercados, eram quase 60 lojas. E saindo do escritório, passei na loja, peguei o chocolate, levei para casa, cheguei em casa, comemos, assistimos, no outro dia fui trabalhar normal, e eu fui o caminho inteiro com isso na cabeça. Poxa, comprei o chocolate, mas será que só eu comprei o chocolate? Eu falei, aí é o seguinte, você tem que ter uma sacada numérica, quantitativa, mas você tem que ter uma outra coisa, que eu acho que é muito mais importante, inclusive, que é curiosidade. A palavra curiosidade, ela muda tudo. E eu peguei... Eu cheguei na empresa voando, literalmente. Eu fiz tudo que eu tinha para fazer daquele dia. Eu fiz assim, pra se livrar logo. Acelerando. Blá, blá, blá. Terminei. Na hora que eu terminei, dali em diante, eu fui sair da empresa, era quase 10 horas da noite. Naquele dia. Eu fiquei só trabalhando nesse projeto. Pegando data por data,
das 2 últimas edições de Big Brother, Aham. e conferindo com o sistema quais eram as categorias que tinham mais crescido um dia antes e no dia. E eu comecei a ver, bom, resumo. O Big Brother, depois que ele tem isso agora esse número, essa fatia, ela já generalizou desde o início, de uma forma um pouco menos fluida, mas desde o início do Big Brother. Antes, como o Big Brother trabalhava para o varejo, e eu digo com base nesse número que eu passei, tá? Dentro daquelas lojas, naquela região. Tudo isso a gente tem que depois desmistificar. Região, Zona Sul de São Paulo, não necessariamente é a mesma porcentagem para a Zona Norte, mas você pelo menos tem um número inicial. Sim. Naquele número, o Big Brother, ele alavancava cerca de 150% a mais em vendas um dia antes dos dias de paredão. Porque até então era o grande evento. Depois da pandemia que o Big Brother ele começou vamos dizer assim, a oferecer mais do seu programa, a criar a segunda-feira do jogo da discórdia e outras datas, vamos dizer assim, outros jogos, além de só o paredão. E eu comecei a ver uma certa movimentação, mas a maior movimentação era na segunda e na terça, que era o jogo da discórdia e o paredão. E eu falei assim, isso daqui, esse número é um número muito alto. E esse número era alto somente para bebidas e secadores. Outras categorias, sendo bem franco, não influenciava a ponto de você falar o seguinte, uau. Sim. Influenciou muito. Há uma relação. Há uma correlação. E isso virou uma vantagem competitiva. Nós começamos a fazer comunicação, propagandas de segunda, terça, finais de semana, que envolviam produtos dessas duas categorias. Então, assim, mas tudo surgiu de um número. Uma curiosidade, um evento externo, que é onde eu realmente bato muito nessa tecla, né, de palestra sobre dados, né, sobre a influência dos dados externos que a gente tem que buscar, de um evento que esteja acontecendo próximo ao seu local, ou de um evento que está todo mundo assistindo. Vale a pena você investir nisso? Eu posso te dar certeza, mesmo que for para você achar o resultado zero, mas vale a pena até a nível de curiosidade, conhecimento sistêmico, uma série de outros fatores que vai agregar ao seu profissional. Então, assim, com certeza. Eu sei que não é um número tão, vamos dizer assim, tão estatístico, né, como você colocou, mas é um número de curiosidade que envolvia um evento externo que, a partir dali, mudou todas as nossas comunicações, né? E isso refletiu em o quê? Não somente na nossa venda, mas influenciou na compra dos compradores, porque passaram a fazer negociações diferentes com as indústrias alimentícias. De repente, você tinha uma sazonalidade diferente. O Big Brother é uma sazonalidade. Uma sazonalidade semanal, né, durante o programa. Isso muda a compra, isso muda a logística, isso muda o quanto você deixa no seu centro de distribuição, quanto você já deixa na sua loja, para que você não tenha ruptura ou para que o seu cliente vá na sua loja e se depare com uma gôndola desabastecida e com falta de produto. Então, isso move pessoas, promotores na indústria, profissionais do próprio supermercado para manter aquilo bem ativo. Então, assim, isso tem uma movimentação, assim, ele parece ser um número muito simples, cresce 150%, mas o que você precisa para abarcar esse número, para fazer com que a venda corresponda a um número tão alto quanto, move a sua empresa, os fornecedores, a sua comunicação interna. Se você, por exemplo, num caso de um supermercado que você tem tabloides impressos, isso movimenta a agência que trabalha para você. Até que horas ela vai trabalhar um dia antes, um dia depois, ou vai fazer mais tabloides. Se você tem inserção em televisão, você vai fazer uma inserção mais estratégica, com um conteúdo mais estratégico, que tem a ver com aquele público. Ah, mas eu não posso usar a palavra Big Brother por conta de ter que pagar para utilizar. Tudo bem, mas você tem outras saídas. Você pode direcionar uma propaganda que está falando que é para o Big Brother sem dizer que é para o Big Brother. E isso vai pelos produtos que você põe ali.
E nem Exatamente. precisa, porque Muitas quando vezes você nem precisa. entende o seu cliente, entende o que ele está precisando, entende o que ele está procurando, você não precisa dizer que é comer chocolate para assistir o Big Brother, mas Exatamente. você mostrar a sua marca, mostrar que você tem aquele produto num preço competitivo ou numa entrega rápida, talvez, nem Sim. sempre é preço que vai resolver, mas você se manter presente na mente do consumidor no momento certo é que é a grande chave. Sim, e no nosso caso, nós tínhamos varejo, ainda existe, né, no caso, nessa rede de supermercados, ela é varejo e atacado. Então, assim, a nossa propaganda, ela era direcionada de formas diferentes. Público final e público intermediador, né? Sim. Então, o público intermediador, né, aqui pode ser que existem, né, vários tipos de nomes, né, nos lugares, mas o que a gente quer dizer com público intermediador, né? São os donos que aqui em São Paulo nós usamos a palavra transformadores, que são os donos, as donas de pizzaria, esfirraria, restaurante, outras coisas do tipo, mercearia. Então, assim, esse público, ele também é um público que compra nas nossas lojas. Então, assim, você fala o seguinte, olha, de terça-feira, será que aumenta o número de pedidos numa esfirraria ou numa pizzaria? Aumenta. A gente, né, de acordo com pesquisas, a gente, em conjunto com collabs, né, há 3 anos atrás, mas nós descobrimos que as pizzarias trabalhavam mais de terça-feira, o número de entrega aumentava mais, porque as pessoas queriam ver o Big Brother e todo o programa e toda a eliminação, mas não queria cozinhar, não queria ir para a cozinha, então comprava mais. Então, assim, se eu ofereço uma barra de chocolate para o consumidor final, eu tenho que oferecer um tablete de chocolate ou chocolate para quem cria uma esfirra de chocolate, para quem produz uma pizza de chocolate. Então, assim, é um número, mas ele faz uma diferença, assim, gigante. Eu estou usando aqui um exemplo, um case apenas, né, de um negócio em particular, mas isso tem variações provoca, né, um infinitas. efeito cascata muito grande. Enorme. Com certeza, com certeza. E é importante chamar a atenção, né? Você falou da curiosidade. A curiosidade é uma habilidade, uma competência que a gente precisa ter no profissional hoje em dia, de qualquer área. Acho que principalmente para quem trabalha com dados, né? Mas na área de marketing a gente precisa ter essa curiosidade, talvez como rotina, como a pessoa trabalhar rotineiramente essa busca pela curiosidade, porque a gente vê muita gente por aí seguindo o óbvio, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de óbvio, de achismo. Ah, não, calma aí, acabou Natal e Réveillon, a gente já tem que mudar a nossa loja, colocar Carnaval. Perfeito. Ontem eu estava no shopping com a minha esposa e já tem loja botando Coelhinho da Páscoa para vender, porque vende chocolate. Pô, tudo bem, é um grande momento no ano, as vendas, etc. e tal. Mas, poxa, será que eu já tenho que pensar lá, né? Como você falou, a sua curiosidade de startar uma coisa relativamente simples, né? Comparada com o Carnaval, com o Réveillon, mas que impacta significativamente uma categoria que pode impactar, dependendo da loja, como você falou de pizzaria, que tem um delivery, deve ter um impacto bem grande. E o cara ter essa rotina da curiosidade, ele vai começar a pegar pequenos spots ao longo do ano para complementar essa estratégia de distribuição, de exposição, negociação com fornecedores, e que não tem receita de bolo. O marketing, isso é uma coisa que me encanta particularmente, não tem receita de bolo. Ah, o Felipe teve sucesso com esse supermercado, então eu vou colocar o chocolate da terça-feira. Não é assim. Não necessariamente. Cada negócio, cada região, cada cliente precisa ser estudado e a gente precisa estimular essa cultura da curiosidade. O que o cliente compra, por que ele compra e quando compra, para que a gente possa compreender. Com certeza, concordo em gênero, número e grau, porque isso muda. Não vou dizer que muda a ordem dos fatores, mas influenciam outros setores, né? Você, dependendo da campanha que você queira fazer, se você está estimulando com que o consumidor final compre mais o seu produto, isso num caso de um varejista, você está mudando a compra do comercial, você
tem que fazer com que ele compre mais e tem que entrar num acordo. O marketing passa a fazer parte de uma mesa de decisões que talvez antes não fizesse antes, como isso aconteceu nessa ocasião. E isso muda as tarefas do dia a dia da operação. Então, assim, quem está lá na operação, lá na boca do caixa, na passagem de um corredor para o outro, isso muda totalmente o trabalho dessa pessoa. Ela tem que estar atenta a determinados produtos, a determinadas movimentações. Então, isso pode estar mudando de uma forma geral. Com certeza. E se você tem uma equipe, vamos dizer assim, se você está um pouco distante da operação e está naquela cadeira de escritório, planejando o seu comercial, por exemplo, né? Se você tem essa cultura de olhar, né, você vai ver o quanto isso impacta, e aí volta naquela parte que a gente está falando da base, de ter a base estatística, numérica, né? Se você tem uma equipe de sellout, e você está ali olhando para a sua loja, você tem um timing mais próximo do consumidor final. Se você tem lá um selim, como você falou que tinha lá no atacadista, que está vendendo para o lojista, que está vendendo para a pizzaria, você tem que pensar na sua estrutura toda meses antes. Porque você vai negociar com o fornecedor para você receber, para você negociar com os varejistas e entregar para eles, para que ele tenha o time certo. Né? Então, essa capacidade de planejamento precisa estar dentro do profissional de marketing de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua negociação. Com certeza, com certeza. Por isso que, em alguns casos, aí é um lado negativo, não é um lado positivo. Mas muitos grandes não, pequenos e médios varejistas não têm, às vezes, um time grande de marketing, até para que ele não influencie ou impacte muito na venda daqueles canais. Eu conheço uma série de startups que optam por não ter um marketing agressivo porque não conseguem dar conta caso ele dê certo. Então, assim, isso é um caso muito comum no mercado, e até por ter trabalhado fora do Brasil, é um caso comum só no Brasil, Latam. A Argentina é um pouco parecida com o Brasil nesse ponto, mas, por exemplo, o Chile e o Uruguai, eles são da cultura do ganha-ganha. Se eu estou vendendo mais, eu contrato mais. É um problema e uma solução, um problema e uma solução, um problema e uma solução. Todo dia não para. Eu digo que no Brasil a gente talvez pense um pouco mais, não é bem assim de uma forma desenfreada, desacelerada. Tem os pontos negativos disso, mas também tem pontos que são reflexivos, né? De você pensar em que, por exemplo, quando nós vamos lá para o Chile, por exemplo, ou até mesmo para os Estados Unidos, em alguns varejistas dos Estados Unidos, você não tem processos tão bem presentes no dia a dia, ou uma integração entre as equipes tão bem presente, você não tem os processos bem definidos, porque tudo é feito na base da necessidade, na base do eu já preciso, já estou precisando, já está devendo, já começamos a fazer, precisamos entregar, um dos grandes gatilhos, né, de você entregar um projeto é você se comprometer com alguém para entregar em determinada data aquele projeto. Na cultura americana, na cultura chilena, que segue a mesma cultura, é muito disso. Eu te prometo, depois eu entrego. Depois eu me viro para te entregar. No Brasil, a gente é um pouco mais receoso nessa parte. O brasileiro, eu digo entre nós, não digo para fora, exportação ou outras coisas do tipo, mas entre nós aqui, esse tipo de aposta ela é um pouco mais cautelosa. Né? Então, assim, eu não vou me comprometer poxa, eu vou contratar, eu tenho uma startup, acabei de fundar essa startup, eu vou contratar aqui uma equipe profissional que vai prometer que vai vender 50 produtos meus, sendo que eu não tenho como entregar 50. Eu falo não, pelo amor de Deus, não quero, o jeito brasileiro de dizer. Eu digo assim, na minha visão, como eu tive essas duas vivências, o meio termo é o melhor dos caminhos. Você saber onde você apostar. O marketing, eu vou ter um marketing agressivo? Vou. Mas eu vou ter um marketing agressivo em qual segmento? Ou
qual tipo de profissional eu vou ter aqui dentro e qual vai ter a palavra-chave para poder realmente fazer ali um trabalho um pouco mais ousado, mas não deixar de fazê-lo. Porque aí, o lado ruim da nossa cultura, se o lado ruim da cultura americana é você se comprometer sem ter o que entregar, o nosso lado ruim é o fato de você nunca se comprometer e não conhecer o sabor do que é ter aquela venda, do que é ter aquele projeto bem sucedido, nem que seja só o começo dele. Muitas aquele vezes... complexo de inferioridade, né? Não, eu não sou capaz disso. Exatamente. A gente fala que não sem nem conhecer o que de fato seria o resultado daquilo, ou ao menos o início do resultado daquilo. Então, muitas vezes essa falta do sabor, né, aqui no Brasil é um impeditivo muito grande. Verdade. Você me lembrou, eu estava comentando um post essa semana do Diego Cidade, que é também um amigo que eu conheci aqui pelo LinkedIn, já trouxe ele para palestrar para meus alunos, e é um cara muito bacana, que ele é da geração nova, geração Z, e se comunica muito bem com o estagiário, com esse programa de recrutamento e seleção da galera que está entrando no mercado, né? E aí ele fez um post falando, estimulando essa galera mais nova a assumir riscos, a ser um pouco mais audacioso na carreira, e aí ele bota lá, assumir risco, mas planejado, controlado, né, etc. E Claro. tal. E é bem como você está falando. Você ficar naquela mesmice de não assumir risco, não assumir que você pode crescer, é muito ruim. Talvez é tão ruim quanto você assumir riscos e não cumprir, né? O importante é você ter esse planejamento, você ter estruturar a sua empresa, mesmo que você seja pequeno, startup, não sei o quê, mas esteja preparado para ser grande, né? A hora que surgir a oportunidade de um cara chegar e falar, ó, eu quero contratar a tua startup para atender a minha rede mundial com 100 países e não sei o quê. Cara, você tem que ter um caminho planejado para o crescimento. E aí é que entra essa audácia, né? Não é prometer o que você não sabe como vai entregar. Mas se você tem um caminho para crescer, se você está planejado para isso, aí sim você está preparado para assumir riscos. Sim, eu concordo em gênero, número, grau. E só acrescento que isso é importante, que você profissional, você tem que analisar para você com isso, é o seguinte, é você são 2 pontos. Estar preparado, né? Porque muitas vezes, se você trabalha numa empresa maior, que tem uma cultura um pouco mais ousada, você pode se deparar com alguém te pedindo um projeto que você prometeu, que você em algum momento falou que gostaria de fazer, mas você em nenhum momento se mexeu, né? E assim, porque uma grande reclamação de muitos profissionais é: poxa, eu desenhei um projeto e no final das contas não foi feito. Existem muitas empresas e eu falo por ter trabalhado em empresas de cultura japonesa, que eles pegam aquele projeto, eles destrincham ele, leem ele 10, 15 vezes, para depois chamar você e falar, pode tocar. Por uma questão de hierarquia, por uma questão de cautela, seja o que for. Mas aí, de repente, chama você para fazer e aí você não está preparado? Não, então esteja preparado. Mesmo que ele esteja guardado na gaveta, né, com algumas atualizações e tudo mais, mas que esteja feito, né? E um outro ponto é, se a empresa não ousa, né, se isso não é um problema seu profissional, você é curioso, você propõe novos projetos, você propõe integração com novos setores, mas não é feito, não se permita cair na rotina da empresa de não fazer. Porque no dia do amanhã, isso é uma história que eu vou falar, mas que é uma história que ela é verídica para 99,9% das pessoas que eu conheço no mundo corporativo. Poxa, a empresa não fazia nada, eu deixei de fazer, 3 anos depois, 4 anos depois, a empresa fez um plano audacioso e não contou comigo, e pior, me demitiu e contratou um profissional que falava aquilo que eu falava anos atrás. Porque você deixou de falar, porque você deixou de procurar, e se aquela empresa não te agrada naquele momento, se permita escolher. Não pode ser só a empresa que tem o poder de escolha de quando se inicia e quando se encerra o seu contrato. Se você está descontente,
né, com a velocidade com que os projetos são geridos, se você acha que isso pode impactar negativamente na sua carreira, poxa, eu tenho 20 e poucos anos, eu vou demorar quanto tempo para ter uma responsabilidade maior ou ter um projeto desse feito? Eu queria isso de uma forma mais rápida, ou que talvez fosse menor, mas que acontecesse em menores intervalos. Procure outra empresa. Procure outra empresa, porque eu já vi pessoas que se permitiram a cair na zona de conforto, da qual a empresa também estava, só que de repente a empresa mudou de dono, mudou uma série de fatores, entrou uma nova gestão aceleradíssima, querendo tudo para ontem, e esse profissional não entregou e foi demitido. Então, assim, e demitido ainda com um aval de que era um profissional desatualizado. Ou seja, o oposto do que deveria ter acontecido. Então, sempre esteja antenado às movimentações. Perfeito. Eu falo muito com meus alunos e até estimulo eles logo no início da faculdade, criem o seu LinkedIn e comecem a plantar sementes, porque o profissional, e principalmente nós de marketing, no LinkedIn é muito forte, a gente tem a nossa marca pessoal. Não importa a empresa que você está trabalhando, a sua marca pessoal, quem é o Felipe, do que o Felipe é capaz, o que você já fez, o que você pode fazer, isso nenhuma empresa, nenhum chefe vai apagar. Então, é muito importante que os profissionais que estão entrando no mercado tenham essa visão realmente. Excelente. Felipe, o nosso tempo está bem mais extenso do que o planejado para esse primeiro vídeo. Você tem a sua agenda aí. Queria te agradecer por esse primeiro vídeo. Para quem está assistindo a gente tem aí uma série de outros vídeos que vão vir pela frente. A gente planejou um roteiro bem bacana para vocês. Mas eu queria, mais uma vez, te agradecer a parceria e a presença. Foi um bate-papo muito bom, muito gostoso. E eu queria fechar esse primeiro vídeo com base no que a gente conversou e que a gente acabou de finalizar, falou sobre essa marca pessoal. Manda um recado para aquele universitário que está começando a carreira agora. O que você falaria para o Felipe lá quando entrou para a faculdade? Nossa, eu falaria tantas coisas. Bom, primeiramente eu agradeço, né, a disposição, o convite para estar aqui. O recado que eu daria é para realmente manter os meus ideais, né? Porque o mercado de trabalho, ele te questiona, o mercado de trabalho, ele vai fazer com que você repense se você genuinamente tem pensamentos coerentes ou ele vai testar sua fidelidade sua consigo mesmo. Essa é uma grande verdade, seja financeira, seja de lealdade, seja de princípios particulares próprios do que você aprendeu, do que você viu na sua vida. O mercado de trabalho te testa e eu posso dizer que devemos nos abrir, claro, para novas experiências, devemos ver novas experiências, mudar faz bem, mas muitas das vezes a gente deve também se manter fiel aos nossos objetivos, às nossas prioridades, às nossas raízes. Então, assim, um recado que eu daria para o Felipe, que eu daria para vocês sim, mantenham os olhares atentos, vejam as mudanças que estão acontecendo, se insiram, se introduzam nessas mudanças, se atualizem constantemente, façam cursos todos os anos, se possível. Vocês acham cursos baratos em determinadas, baratos financeiramente, né, claro, mas que agregam culturalmente e tecnicamente muito ao portfólio de vocês, ao conhecimento de vocês. Então, assim, se mantenham bem conectados com as mudanças, se mantenham fiéis às suas raízes, algumas das suas raízes, coloquem como prioridade algumas das suas raízes que vocês não mudariam, e lifelong learning, né? Se mantenham sempre atualizados do cunho de objetivo, né, de estudos possível, se mantenha atual. E é isso. Muito, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e vamos se falar mais. Excelente, cara. E a minha dica para vocês é
sigam o Felipe Salvador, que esse cara é uma ótima inspiração para vocês como profissionais. Vocês vão aprender muita coisa que ele produz e vão se inspirar num excelente profissional que está tendo um sucesso muito bacana na carreira. Felipe, mais uma vez, obrigado. A gente encerra, então, esse primeiro vídeo. Depois a gente continua com outros vídeos na sequência, falando sobre marketing, falando sobre e-commerce e tudo mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.